muito bom. Bem-vindos ao canal do Prof. Martins Bill. Estamos trabalhando com a prova do Enem PPL 2023, caderno azul, e a questão é a 120. Na produção do politereftalato de etileno, o PET, utiliza-se como reagente o para-dimetilbenzeno, também chamado de para-chileno, que deve ter alta pureza. No entanto, o para-chileno obtido do petróleo possui contaminação dos seus isômeros, o ortochileno e o metachileno, cujas estruturas são apresentadas na figura. Estão aqui. No quadro são listadas as temperaturas de fusão e ebulição desses três isômeros. Então aqui a fórmula estrutural plana dos três, né? Aqui estão temperatura de fusão e ebulição dos três. Qual processo de separação permite a purificação desse reagente? Então aqui nós temos os processos de separação para purificação, ok? Falando um pouquinho do politereftalato de etileno, ele é um polímero, ou seja, ele é composto por milhares de unidades iguais, e ele pertence ao grupo dos poliésteres. As unidades são essas aqui, tá? São essas aqui. E eles estão no grupo dos poliésteres porque o que vai ligar essas cadeias aqui carbônicas é o éster, essa ligação aqui. Então tem inúmeras ligações ésteres ligando as cadeias carbônicas, certo? Muito bem. Nós temos aqui os isômeros, certo? Essa isomeria é a isomeria plana de posição. Eles têm a mesma fórmula molecular, tá? E nós podemos ver aqui o anel benzênico, ok? E aqui no carbono 1 temos um metil, no carbono 2 um outro metil, e aí eu chamo de orto. No carbono 1 do anel benzênico eu tenho metil, no carbono 3 eu tenho outro metil, eu vou chamar de metachileno. E quando eu tenho no carbono 1 e no 4, né, do outro lado do anel benzênico, eu vou chamar de parachileno. Você já deve ter estudado isso, ok? Muito bem. Então, como falamos, né, a mesma fórmula molecular, eu vou falar um pouquinho dessa tabela, tá? Só para a gente lembrar, aqui estão os isômeros, nós temos aqui a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Então, é certo que eles estão colocando a tabela aqui porque eles esperam que a gente identifique um processo de separação dos isômeros, né? Então, as temperaturas estão aqui para a gente escolher o processo de separação. Então, gente, temperatura de fusão, então, é a passagem do estado sólido para o estado líquido, né? Temperatura de ebulição do estado líquido para o estado gasoso. Vou colocar aqui, então, para cá, então, tá? Então, menos 26, menos 27, menos 48, 12, 11, 10. Então, nós vamos encontrar esses isômeros do estado sólido. Entre essa temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, nós temos os isômeros no estado líquido. E acima dessas temperaturas aqui, os isômeros vão estar no estado gasoso. Vamos para as alternativas, então. Qual processo de separação permite a purificação desse reagente? Letra A, destilação simples. Olha só, a destilação simples serve para misturas homogêneas. Até aqui tudo certo. Pode ser usada para separar sólido de líquido ou líquido dentro de um líquido. A questão é que para atender a destilação simples, os pontos de ebulição têm que ser muito diferentes. E nesse caso aqui, os pontos de ebulição são muito próximos, tá? Então, a letra A está fora em função disso. Letra B, cristalização simples. Na cristalização simples, nós retiramos um sólido. O sólido é separado da solução. Normalmente, isso acontece por meio da evaporação. Por exemplo, a água do mar, né? Na cristalização do sal. Então, a água do mar vai evaporando, né, nos processos ali de produção do sal e vai criando os cristais de sal da água do mar. Não é o caso aí dos nossos compostos, supondo que eles estão aí, temperatura de laboratório 20 graus, todos eles estão em estado líquido, né? Então não tem como usar a cristalização simples. Eu vou pular para a letra D, mas depois eu explico por quê, tá? Letra D, extração líquido-líquido. Bom, o solvente, aquele que extrai, deve ser immiscível, ou seja, ele não se mistura com a solução original, criando duas fases líquidas distintas. Vou dar um exemplo aqui, tá? Se eu tiver o iodo, por exemplo, em solução aquosa, o iodo é apolar. Se eu colocar clorofórmio, o clorofórmio, certo? Ele é apolar e vai se ligar com o iodo. O iodo vai migrar automaticamente para o clorofórmio. Então eu retiro o iodo da água usando o clorofórmio, certo? Então eu preciso ter na solução
duas substâncias, uma polar e uma outra apolar, para que eu possa fazer essa extração líquido-líquido. E nesse caso, eu coloco aqui para vocês, ó, nesse caso, todos são apolares, tá? Todos são apolares. O orto, o meta e o parachileno são apolares, né? Ligações carbono-carbono e carbono-hidrogênio. Então, são compostos apolares. Então, não vai funcionar a extração líquido-líquido. Bem, sobraram as alternativas fracionada, tá? Ou solidificação fracionada ou destilação fracionada. E por que isso? Porque nós temos temperaturas de fusão diferentes e temperaturas de ebulição diferentes. E eu vou começar então falando da destilação fracionada. A destilação fracionada, ela atende à ebulição fracionada. A destilação fracionada serve para separar componentes através do ponto de ebulição próximo, certo? Perfeito, eu acredito que muitos alunos colocaram essa resposta. O que acontece é que esses pontos de ebulição estão próximos demais. Eu fiz essa ressalva aqui, tá? Próximos demais. Então, isso aqui é produção, isso aqui é industrial, tá? Em situações muito especiais de laboratório, se consegue fazer isso aqui, tá? Mas isso não é um procedimento simples, é um procedimento muito especial. Então, os pontos de ebulição estão próximos demais e não há um exagero aqui. É isso mesmo que eu estou colocando aqui, tá? Então, a ebulição fracionada, né, a destilação fracionada, ela atende para separar gasolina, querosene e diesel. Mas para esses pontos, olha aqui, ó, 1,8 graus separa esses dois, tá? E 4,7 graus apenas separam esses dois. Ou seja, numa temperatura de 139 graus, apenas 4 graus separa o meta do orto. Então, são muito próximos, né? Então, essa não é a resposta certa. Então, só sobra a letra E, solidificação fracionada. Falando de solidificação fracionada, então, vamos pensar o seguinte, olha só. Temperatura de fusão é a temperatura que o composto sólido passa para o estado líquido. E eu coloquei na ordem aqui. Parachileno 13,5, o ortochileno menos 25 e o metachileno menos 47,4 graus. Ou seja, se eu aquecer acima dessa temperatura, esses três compostos vão passar para o estado líquido. Certo? E só para exemplificar aqui, a 20 graus Celsius, né, temperatura de laboratório, os três estão no estado líquido, certo? Então, a temperatura de fusão está acima, certo, do mínimo para passar para o estado sólido. Muito bem, agora vamos pensar o contrário. Temperatura de solidificação, quando passa do líquido para o sólido. Olha só. Então, eu tinha falado em 20 graus, então 20 graus todos estão no estado líquido. Mas se eu pensar aqui, por exemplo, no ortochileno, tá? No ortochileno, a menos 26 graus, ele passa para o estado sólido. O metachileno, menos 48,4 graus, menos 48, menos 49, ele está no estado sólido. E esse aqui, tá? O parachileno, se ele tiver 12 graus, 11 graus, 10 graus, ele também está no estado sólido. Então, eu posso usar a temperatura de solidificação para encontrar o primeiro composto, o primeiro isômero que vai passar para o estado sólido. Então, vou colocar aqui uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 13,5, né? 13,5, 12,5, 11, 10. O parachileno vai estar no estado sólido e é o primeiro isômero a ficar no estado sólido. E nesse momento eu retiro o parachileno dessa solução. Tá? E eu deixo então os contaminantes de fora. Então eu deixo de fora o metachileno e o ortochileno. Certo? Então a resposta é solidificação fracionada, porque o primeiro a se solidificar é aquele composto do nosso interesse, que é o parachileno. E aí eu posso retirar o parachileno e está resolvido a minha purificação usando a separação. Supondo que eu quisesse também retirar o orto, eu teria que continuar baixando a temperatura. Certo? Então chegando, por exemplo, a menos 25, menos 26, menos 27, o orto vai se solidificar e eu retiraria o orto. Não é o caso aqui do exercício, mas só para dar o exemplo, né? Retiraria o orto. E o meta é o líquido restante, ou seja, o meta chileno já está separado. Certo, gente? Então, a solidificação fracionada é a resposta em função disso. O primeiro sólido, né? O primeiro sólido a ser formado é o sólido de interesse, o parachileno, deixando os contaminantes, os isômeros contaminantes de fora.
Obrigado pela sua audiência, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, bata o sininho, dê o seu joinha, que para o nosso trabalho aqui é muito importante. É isso aí, valeu!